Em quanto tempo um time de lendas ganha uma Champions League? Esse é o experimento que estou fazendo, essa é a parte 2. Esse é o time, estamos no ano 4, e ainda não jogamos Champions League, apenas a Europa League, competição em qual não jogamos nada, e fomos eliminados na fase de liga. Como sempre, iremos jogar a pré-Champions League. Contra o Inter de Escaldes ganhamos por 2-0. E no jogo de volta vencemos por 3-0. Na segunda fase jogaremos contra o Sheriff. E no primeiro jogo vencemos por 2-0. No jogo de volta vencemos por 4-1, e estamos classificados. Contra o Hajduk Split empatamos, 0-0. E no jogo de volta vencemos de virada por 2-1, última fase contra o Ferencváros. E nós vencemos por... Depois dessa pipocada vencemos eles por 3-2 na volta. E assim estamos na nossa primeira Champions. Iremos jogar contra Bayer Leverkusen, Estrela Vermelha, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Mônaco, Feyenoord, Barcelona e Arsenal. Na nossa estreia na Champions League contra o Bayer Leverkusen, levamos um 3-0. Contra o Estrela Vermelha levamos um sonoro 4-1. Em um jogo dramático contra o Shakhtar Donetsk, vencemos por 4-3. Contra o Dortmund perdemos pelo placar de 1-0. Contra o Mônaco, o Goetz Errato decide o jogo para nós. Contra o Feyenoord, tomamos a virada e perdemos por 2-1. Contra o Barça deu a lógica, perdemos. Contra o Arsenal perdemos. E essa foi nossa campanha na primeira Champions. Ao final da temporada esse é o time. E essas são as estatísticas. E esse é o geral da temporada, e a partir de agora não mostrarei a pré-Champions. Já estou na próxima temporada, e saiu o sorteio da Champions. Iremos enfrentar Lazio, Benfica, AEK Atenas, Shakhtar Donetsk, Real Sociedad, Bayer Leverkusen, Inter e Arsenal. Na estreia contra a Lazio, levamos um 3-1. Contra o Benfica empatamos por 1-1. Contra o AEK levamos o empate e o jogo acabou 1-1. Contra o Shakhtar conseguimos vencer de goleada, 4-1. Contra o Real Sociedad, perdemos, 3-0. Contra o Leverkusen, levamos 1-0. Contra a Inter empatamos por 0-0. Contra o Arsenal conseguimos o empate por 1-1. E assim fomos eliminados da Champions. Ao final da temporada esse é o time. E essas são as estatísticas do time. Ao final da temporada, esse é o resumo. Esse é nosso sorteio da Champions. Contra o Bayern conseguimos vencer, 1-0. Contra o Midtjylland perdemos, 4-2. Contra o City perdemos. Conseguimos uma grande vitória contra o Benfica. Pausa para isso, definitivamente é máfia. Parem, família! Parem! É máfia! Basta!
E por incrível que pareça, conseguimos perder para o Dynamo de Kiev. Contra os Poden conseguimos a vitória por 3-2. Contra o Atlético de Madrid perdemos 2-0. Contra o Atlético de Bilbao ganhamos por 3-1. E assim conseguimos nos classificar para os playoffs. Primeira partida contra o Aston Villa, conseguimos uma vitória por 1-0, uma boa vantagem. No jogo de volta empatamos por 2-2 e conseguimos a vaga para as oitavas. Pegamos o City nas oitavas. E no jogo de ida perdemos 1-0. E na partida de volta perdemos por 4-2 e fomos eliminados da Champions. No final da temporada esse é o time. E essas são as estatísticas. Esse é o resumo da temporada, e agora, partiu temporada 7. Esse foi nosso sorteio da Champions, porém vou acelerar os jogos da fase de grupos, para o vídeo não ficar grande. Fim da primeira fase, conseguimos classificar para as oitavas, em segundo lugar. Jogo de ida contra a Juventus acabou 0-0. E em um jogo dramático, decidido nos pênaltis, conseguimos nos classificar. Nas quartas contra o Dortmund vencemos o jogo de ida por 2-0. E na volta vencemos por 2-1. Porém nas semifinais tomamos um 4-1 para o Real, e teríamos que resolver no Bernabéu. E no jogo de volta, eu até tentei jogar, mas não deu muito certo. E assim, fomos eliminados da Champions, partiu temporada 8. Mas antes, esse é o time. E essas são as estatísticas. E esse o resumo da temporada. Nosso sorteio da Champions saiu e temos confrontos bem difíceis pela frente. E após essa vitória, a fase de liga acaba com o nosso time em segundo lugar. No jogo de ida contra o Galatasaray, vencemos por 2-0. E no jogo de volta conseguimos vencer pelo mesmo placar. Nas quartas de final contra o Bayern de Munique, empatamos o primeiro jogo, 0-0. E no jogo de volta vencemos na prorrogação. E tivemos reencontro com o Real coincidentemente nas semis da Champions. No jogo de ida conseguimos vencer por 2-0. Já na volta, mesmo com a derrota, nós estamos na final. Mas antes, esse é o time. E essas são as estatísticas. E agora vamos para a final. É campeão. HHSJDJNSLANEKPLASJSNDJSKJHSNXNSJHSJSKJS. Agora vamos para o Mundial. Ganhamos. E agora jogaremos com o Monster Bragantino. Ganhemos. Parem, família! Parem! É máfia! Basta! E ao final desse vídeo descobrimos que o time demorou 8 temporadas. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de deixarem sugestões de qual experimento posso fazer.